noite. Bem-vindos a mais um episódio do Terapias Podcast. Hoje um episódio muito especial. Nosso presente especial para você. Vamos falar de um tema que é um tanto quanto controverso, que muitos falam mais da boca para fora, mas vamos desbravar um pouquinho sobre esquecer. E hoje, na dobradinha, chamando a minha convidada muito especial, uma amiga que é top para falar dos assuntos assim, que são mais místicos, que são mais internos. Minha convidada. Oi, meu bem, boa noite. Oi, Mel, boa noite. Boa noite, queridos espectadores que estão conosco nessa linda noite de Natal. Feliz Natal Que a gratidão. todos, né? Feliz Natal a todos. Sabe que quando eu estava fazendo o planejamento, o dia 25 ficou em aberto. Eu fiz programação para depois, com outros convidados, dia 25, sempre pensava, o que eu vou chamar de 25? Porque dia 25 é uma data, querendo ou não, é diferenciada, ela toca muito mais a gente. Então, pensei em várias opções, mas intuitivamente me surgiu dar um presente. Não só para quem nos assiste, mas para nós também, né, Lili? Porque perdoar é algo que vai muito além do outro. É muito mais pra gente. A gente vai desbravar um pouquinho hoje. Para quem não conhece a Lili já foi apresentada no episódio anterior, estamos na dobradinha, né? E então, deixa ela falar um pouquinho sobre o que ela traz no episódio de hoje. Bem-vinda, meu bem. Muita gratidão, Mel, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o perdão. O que é o perdão? O que não é perdão? Como é o pós? Como é a nossa vida depois de perdoar? Como é a nossa vida se a gente não perdoa? E como que é as implicações do auto-perdão? Por que é tão difícil? O auto-perdão é mais difícil do que perdoar o outro, é se perdoar. Sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Bom, eu vou começar divagando acerca do perdão. O perdão, muitas pessoas acabam fazendo relação com perdoar o outro. Mas perdoar o outro. Mas o perdão, ele beneficia, de certa forma, muito mais a quem perdoa do que ao perdoado. Porque muitas vezes a gente perdoa dentro do nosso coração. Não são palavras ao vento. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que falam, ai, tá, não, tá, eu te perdoo. Mas é meio que pra, ai, tá, pronto, tá feito, falei que perdoo, posso seguir a vida? E não é do coração. Então, isso que eu gostaria que a gente começasse a desbravar sobre o perdoar interno, o perdoar do coração realmente, o perdoar que faz diferença na vida da gente. Pode atuar na vida do outro quando a gente modifica interno nosso, mas não é um ponto pacífico que isso aconteça, mas é mais para a gente se libertar. Vamos falar sobre isso, Lili? Conta pra gente. Vamos. É, exatamente isso. O perdão liberta quem perdoa, principalmente, né? Porque a emoção que mais une duas pessoas é o ódio, é a raiva, né? Então, quando acontece alguma situação onde uma pessoa ofende a outra, né? E se cria esse sentimento de revolta, esse sentimento de raiva, essas duas pessoas elas ficam profundamente conectadas. É como se elas estivessem algemadas uma à outra. Então, quando nós somos o ofendido, então vamos pensar sobre esse prisma, né? Alguém me fez alguma coisa, né? E eu me ofendi com aquilo, né? Porque tem isso também. A pessoa pode nos fazer algo e a gente não se ofender com aquilo, certo? E aí a gente não tem nada que perdoar porque a gente não se ofendeu. A gente não levou aquilo para o nosso coração. Houve ali uma separação, um entendimento que aquilo é algo que a pessoa está fazendo de acordo com os sofrimentos dela. Agora, se eu me ofendi, né, e me revoltei, e me senti injustiçada com aquilo, eu fico presa àquela pessoa, fico presa àquela situação e fico ressentindo,
né? Então, o que que acontece? Eu vou paralisar toda a minha vida porque eu estou vibrando na mágoa, eu estou vibrando no ressentimento, eu fico trazendo aquela dor à tona, eu me sinto injustiçada, eu me sinto vítima daquela situação. E conforme eu vou emanando esses sentimentos de raiva, de vitimismo, de injustiça, de mágoa, eu emano isso e é justamente isso que eu vou receber de volta. Então, por isso que a gente vê que quando a pessoa não perdoa, ela trava muito a vida dela, porque ela fica vibrando, é um grupo energético, é um bloco energético de mágoa que fica ali. Só que às vezes fica no sentimento de fundo, né? Não é uma coisa que eu penso todos os dias, mas aquilo ali fica no meu inconsciente e começa a se repetir situações na minha vida onde eu me sinto injustiçada, onde eu me sinto magoada, onde eu me sinto ofendida e muitas vezes não sei por quê. E sim, está conectada a alguma situação onde eu não consegui me libertar, eu não consegui perdoar a situação. Eu queria contribuir com uma questão relacionada à ofensa, tá? Porque, claro que tudo que a gente recebe, tudo que a gente emana, tudo depende muito do jeito que a gente fala. Mas uma vez eu vendo não sei, um pastor, tá? Eu não me lembro agora exatamente. Eu tentei me lembrar, mas não consegui. Mas ele falou assim, porque às vezes a pessoa realmente ela tem intuito de te ofender. Mas ela te ofende com questões que tu é. Tipo assim, sou a branquela, magrela. A gente é mesmo, né? Eu sou mesmo. Tipo, eu não deveria me ofender com isso. A gente se ofende com o jeito de raiva que vem, né? Mas de a gente conseguir subdividir isso e pensar assim, quer saber? Eu sou mesmo, sou branca e magra, mas tá tudo bem, né? Obrigada por me avisar, por me lembrar. A gente conseguir algumas coisas não se deixar ser atingido, tentar levar com mais humor, especialmente as coisas que realmente a gente é. Porque isso a questão tu falou da raiva, do ódio, que é uma coisa que conecta, isso é muito real. Porque às vezes as pessoas querem justamente com esse tipo de sentimento te balançar. E se você permitir, ela consegue. E uma vez, eu queria que tu falasse sobre um episódio que me aconteceu. Uma vez, em uma treta, eu tava muito instável e eu encontrei uma pessoa muito, muito querida na academia, e ele me falou assim, Melissa, sente raiva disso? Sente, porque raiva que transforma a gente, dá um pico de raiva e aí resolve tudo. Isso faz tempo? Eu até hoje estou pensando sobre isso. Consegue devagar para nós um pouquinho sobre isso, Lili? É interessante que até hoje tu pensa sobre isso, que profunda, né? Pois é, gente, ele falou com tanta, tipo assim, faz, resolve, sabe? Tipo, bota pra fora e sempre... Enfim, dou uma palavra para você agora falar sobre essa situação. Que interessante isso, porque muitas vezes a gente se sente pressionado numa cultura onde a gente não pode demonstrar os sentimentos, né? Ou a gente não pode sentir raiva. Sim, nós podemos sentir raiva. O que é interessante observar é como que ela atua, ou seja, como que ela se externaliza, tá? Uma coisa é eu ter raiva, né? E pegar essa raiva e agredir o outro, né? Em despejar a minha dor no outro, culpabilizar o outro pelo que eu tô sentindo, né? Isso é uma situação que vai gerar mais sofrimento e mais paralisia na minha vida, porque aí eu não estou utilizando a raiva, não estou canalizando a força que a raiva tem da melhor maneira. Porque o que que acontece? A raiva ela é uma emoção muito forte, muito forte. E se a gente aprende a canalizá-la para o bem, para uma energia de mudança, para uma energia de motivação, para uma energia de conexão consigo, aí ela ajuda muito a nossa vida a ir para frente, né? Então acho que sim, acho que diante de uma situação nós temos que nos permitir sentir tudo. Então aconteceu algo, alguém nos ofendeu, ai, mas eu não posso sentir raiva que vai me fazer mal. Ai, mas eu não posso ficar triste que é errado. Não,
nós vamos sentir, né? E passado aquele primeiro momento, nós vamos lidar com as nossas emoções, né? De forma que nós não a coloquemos sobre o outro, não vamos despejar nem agredir ninguém, mas vamos olhar para aquilo que nós estamos sentindo e canalizar aquela força para algo positivo para nós, principalmente o aprendizado, né? Então, a raiva, ela pode ser utilizada assim, ó, bom, uma pessoa me falou uma verdade e aquilo me doeu porque ela pegou num complexo meu. Então, se ela me chamou de alguma coisa que eu sou, como tu disse, ah, é uma branquela, tudo bem, então eu vou olhar para isso, né? Por que que isso me dói? O que que eu tenho também? O que que eu sinto como com relação ao que eu sou? As minhas características, né? Por que que me doeu tanto? Porque assim, a parte da agressividade é da pessoa. Agora, o que ele disse, por que que aquilo me doeu? Então, a grande estratégia da vida é nós utilizarmos as situações que nos mobilizam, porque isso, né, aquilo te mobilizou, te afetou. Então, a gente tem que utilizar isso para o nosso aprendizado. Por que que isso me afetou tanto? Né? Se permitir sentir, tirar o aprendizado daquilo e fazer um movimento na vida também para mudar, né? Sim, é aquela velha máxima, né? A gente não pode controlar como o outro vai reagir perante nós. A gente pode controlar como a gente vai reagir. Porque nessas reações, porque vamos partir de um ponto. Se vem raiva pro teu lado e tu reage com raiva, a gente somatiza no corpo. Ontem eu tava falando com um amigo, eu tava rindo de dar gargalhada. Eu disse, muito obrigada. Meu filho tá adorando nossa conversa. Porque assim como coisas boas, tipo a gargalhada, beneficia o fígado, a raiva, que é muito mais intensa, muitas vezes, ela vai atingir, só que de forma negativa. Porque ela acaba somatizando um descontrole interno, né? A gente não conseguir diferenciar e não conseguir se controlar, né? Sim, somatizar é trazer uma emoção para o corpo físico, né? Uma emoção não trabalhada para o corpo físico. A raiva, ela tem muita conexão com inflamações no corpo. E se a gente for pensar, as doenças, né? É claro que elas vão ter um fator ambiental, elas vão ter também um fator genético, elas vão ter um fator espiritual e elas também vão ter ali um fator de uma emoção não trabalhada, né? Então, quando uma pessoa age com a gente com raiva e nós devolvemos com raiva, pela palavra muito bem utilizada por ti, reação, né? Aquela raiva ela se soma. Então a coisa aumenta, né? Por isso que hoje a gente escolheu esse tema do perdão no dia que se comemora simbolicamente, né, o nascimento de Jesus, porque um dos ensinamentos é esse, dar a outra face. E dar a outra face nada mais é do que reagir diferente, do que não entrar na mesma frequência que a pessoa, de tu poder responder de outra forma aquela agressão, né? Manter a Talvez não calma, responder também, né? sim, já é uma ação, né? Estava olhando hoje eu sigo uma pessoa no Instagram e no caso ele fala sobre uma desordem em específico. Por isso, assim, é muito a gente observar o nosso campo, a gente observar o que está acontecendo. No caso, ali era uma desordem que eu já vivi. Então, a gente às vezes quer saber mais sobre aquilo, até para saber como agir. E naquele caso específico, quando o sentimento de raiva, de descontrole vem pra gente, como a gente responder? Tem situações que é virar as costas e só seguir. Porque tem coisas que às vezes assim, se tu falar, mas a guerra está estabilizada, né? Então a gente conseguir também perceber o que está acontecendo. E mais eu vou te dizer, a gente conseguir perceber as pessoas ao nosso redor. Porque tem pessoas, você a gente conhece as pessoas, sabe mais ou menos o padrão que elas agem, às vezes pode ter situações que elas estão fugindo do padrão dela. Eu já trabalhei com, né, eu já tive muitas pessoas junto comigo e muitas vezes eu percebia, não, isso aqui não é dela. Em
alguma coisa acontecendo. Eu vou dar um tempo. Porque se tu reagisse naquilo, poderia ser pior. Mas a gente conseguir abrir o nosso campo de visão e observar o que está ao nosso redor também, né? Porque determinadas situações tu vai simplesmente virar, não vai falar nada. Vai ter situações que tu vai reagir e vai ter situações que tu vai daqui a pouco virar o foco, mudar o foco, para que aquilo não se perdure. Isso também é uma coisa assim que, olha, o perdão, ele tem várias dinâmicas. Uma coisa mais leve, uma coisa mais moderada, uma coisa mais grave. Mas a pergunta de hoje, Lili, que a gente trouxe, é possível esquecer a gente perdoou a pessoa? E vamos partir do princípio que a gente perdoou realmente, perdoou do coração, e não simplesmente palavras ao vento. É possível a gente esquecer e voltar a ser tudo como era antes? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque o esquecimento, ele faz parte do processo de perdão, certo? O que que a gente precisa fazer para olhar essa questão? Nós precisamos ampliar a nossa visão, né? Se nós ficamos num paradigma de uma única existência, pode ser muito difícil, é possível, pode ser muito difícil e pode ser impossível esquecer aquele fato, se a gente olhar numa única existência. Agora, se nós ampliarmos a nossa visão para a multiplicidade das vidas, porque tem coisas, Mel, que vai acontecer entre duas pessoas e que vai levar muito tempo, séculos, talvez milênios, para que aquilo se cure, para que a pessoa, sim, esqueça e aprenda a lidar com aquela situação e veja qual o aprendizado e que aquilo possibilite uma reconciliação e possibilite a partir dali uma nova relação, né? Uma relação curada. Isso é possível, certo? Só talvez não seja possível isso numa única vida, numa única encarnação. Porque o que acontece? Para haver uma modificação profunda na relação, precisa que o perdão ele seja profundo e verdadeiro nas duas pessoas envolvidas, para que possa haver exatamente. Então é uma coisa assim, ó, é delicado porque cada pessoa tem o seu tempo. Então eu posso te perdoar agora, né? Vamos dizer que tu me ofendeu e eu me senti ofendida, eu te perdoei. Eu te dei esse perdão te aliviou, te ajudou, mas tu ainda não conseguiu te auto-perdoar e tu ainda não me perdoou também. Talvez nós duas estivamos ali ofendidas uma com a outra. A gente precisa de tempo para isso. E às vezes isso não acontece em uma existência. Lili, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Carla Benares. Minha amiga, beijo, Carla. Será que a gente precisa perdoar? Ou simplesmente pensa em seguir em frente e pensar, cada um vai ter o seu caminho. E o que se faz aqui, cada um receberá o que fez ao que merece. Olha que interessante o que a Carla traz, a necessidade do perdão. Será que a gente precisa? Será que isso é necessário? Será que isso é importante, né? Ou simplesmente a gente segue a vida? Porque o que que acontece, né? Se aquela situação me machucou e eu resolvo seguir a minha vida e não olhar mais para aquilo, o que que eu faço com aquela ferida? Né? Aí eu boto uma pedra em cima, eu boto dentro de uma gaveta, eu boto para debaixo do tapete e sigo a minha vida. Aí a gente entra no que a gente chama de negação. E a negação do fato, a gente não conecta com a dor daquilo ali. A gente nega tudo que envolve aquela situação por ser muito dolorido, por ser muito traumático. E no momento que eu nego tudo aquilo, que eu não conecto com tudo aquilo que eu vivi, eu não tenho possibilidade de aprender. Então eu posso seguir adiante e não ter mais contato com aquela pessoa, mas eu não aprendi o que que a vida quis me ensinar, por que que eu vivi aquele fato. Obviamente, porque eu tenho algo a aprender com aquilo.
Uhum. Se eu não perdoo, se eu não conecto, se eu nego, se eu ignoro e resolvo seguir a minha vida, o que que vai acontecer? Lá na frente vai acontecer uma situação muito semelhante, que vai me convidar a olhar Nossa. para essa do passado, Uhum. né? E para encontrar o que é que essa situação quer me ensinar, o que eu tenho que aprender, aonde que eu tenho que crescer com tudo isso. Por isso que o perdão é algo necessário. É necessário, sim, perdoar. Porque é importante para nós, porque daí quem perdoa aprende, quem perdoa se conecta com a sua dor, nenhum sofrimento é em vão. Então é uma questão de respeito, tu te conecta contigo, tu te conecta com o que tu tá sentindo, né? Tu resolve aquilo ali internamente, não quer dizer que tu tenha que resolver com a pessoa, pode ser que tu nunca mais veja essa pessoa, não tenha contato com essa pessoa, é interno. É tu te resolver dentro do coração, porque daí tu sai do lugar de vítima, Sim. e só prospera na vida quem não se sente vítima, né? Só se sente livre quem não é vítima. Deixa eu complementar. Algo que necessita do perdão já parte do pressuposto que não é coisa pequena. Né? Sim, Não é uma coisinha qualquer. Então é alguma não, coisa que realmente afetou. sim, Mas eu queria te perguntar uma coisa. Tu comentou que o perdão. Então, o perdão, sim, primeiramente é para a gente. Não sim, é para o outro. É para uma libertação nossa interna. Por isso que tem que ser realmente de verdade. Porque senão a gente mantém e os padrões vão se repetindo até que a gente aprenda. Esse é sim. um ponto. Mas tu comentou de perdoar, que as duas pessoas precisam perdoar uma outra. Uhum. Mas se nós temos um fato que uma teve uma agressão muito maior, tipo intensa, e a outra pessoa que agrediu, muitas vezes sem um porquê em específico, algo, a tal da raiva, talvez, o ódio imperando, que muitas vezes o ódio e a raiva muitas vezes podem gerar impulsos, né? E esses impulsos podem machucar o outro que nem sabe, que simplesmente entrou na história. Mas se, então, temos, se o perdão tem que ser as duas pessoas de um fato, e uma pessoa acha que não fez, que é a sua verdade, aquilo é a sua verdade, nada mais que a verdade. Como que se trabalha em relação a Sim. isso? Aí nós temos que novamente mudar o paradigma, né? O olhar para a multiplicidade das existências. Porque mais das vezes, o que que acontece? Duas pessoas trocando de lugar. Uma hora eu sou a vítima, outra hora eu sou o algoz. Então a gente vai ver que as pessoas elas vão encarnando juntas para se reconciliarem, para caminharem para o amor, para a regeneração da relação, mas elas têm uma memória inconsciente que traz ainda uma raiva, uma revolta e uma mágoa. Então, muitas vezes ficam trocando de lugar. Então, nessa existência eu te machuquei, porque na anterior tu me machucou. Então, aquilo ali vai ficando, e às vezes a gente vê casos assim de milênios, séculos e séculos de pessoas trocando de lugar e se ofendendo e se agredindo. Esse é um ponto, por isso que os dois precisam perdoar, para os dois se libertarem daquilo ali. Mas isso é uma verdade de que se hoje algo do perdão aconteceu é porque na outra vida aconteceu ao contrário, isso é uma verdade absoluta? Por que eu te pergunto? Porque já aconteceu situações que essa raiva, esse ódio, essa impulsividade, tu sabe assim, quando tu tá com muita raiva de alguma coisa, tu tá num descontrole e a primeira pessoa que aparece na tua frente é a pessoa que tu vai jogar aquilo que tu quer tirar de ti. Então, penso que talvez existam questões que estejam nesse impulso e não necessariamente algo que vem perdurando. Pode ser, mas tu diria que isso é uma verdade absoluta, que isso está sendo trazido de outras vidas para ser resolvido? Tem várias formas da gente ver isso, nem sempre. Nesse teu caso, por exemplo, a pessoa que apareceu primeiramente na tua frente, ela entrou na mesma frequência que tu, né? Então, vocês se afinizaram e se encontraram. É a mesma coisa quando a gente liga o rádio e sintoniza numa frequência, né? Então, eu tô ouvindo aquela rádio.
Se eu mudar o dial, eu vou pegar uma outra rádio. Eu tô ali explodindo de raiva e a pessoa que não tem nada a ver com aquela situação, ela aparece na minha frente e ela acaba levando aquele peso da minha raiva. Ela sintonizou comigo, né? E ela tem algo a aprender com aquela situação, né? E ela também criou para ela estar, ela que criou para ela estar naquele momento, estar naquele lugar, porque aquilo ali vai trazer um aprendizado para ela. Então veja que nós aprendemos nas relações. Então uma situação dessa é aprendizado para as duas pessoas, não existe o acaso, elas não se encontraram ali ao acaso. É aquilo, a gente tem que expandir a visão, expandir o paradigma. Ah, eu estava aqui e a pessoa apareceu na minha frente, não tem nada a ver e a gente brigou. Teve ali uma frequência que se encontra. Mas o ponto que eu quero chegar não é. Talvez eu tenha. Vale, tudo que tu falou é válido porque pode acontecer justamente assim. Mas às vezes a pessoa, a terceira pessoa que vira o ponto de perdão, não necessariamente está na frente, né? Lembra aquela que tu comentou aquele papel de vítima? Então eu estou com raiva, eu sou vítima da situação, então alguém tem a culpa. Uhum. Alguém tem. Esse alguém pode não estar na minha frente, pode, mas é lá. É lá, porque uma vez eu ouvi que é, com certeza. Tu tem que, nesse sentido de jogar para outro. Porque não necessariamente essa coisa de embate, porque eu vejo muito disso acontecer. De não necessariamente ter um embate. Não, às vezes não tem. Mas são coisinhas que se faz que podem gerar uma bola de neve se a pessoa atingida reage. Uhum. Porque, tipo, se ela Sim. reage e nós estamos num quadro de impulsividade, a impulsividade ela é retroalimentada, na verdade. Sim. Então, é nesse ponto, assim, de como... Eu volto para a pergunta que eu fiz antes. Se o perdão, o movimento do perdão é algo que mexeu com o nosso mais íntimo, vamos dar um exemplo próximo, familiar, que é uma coisa que nós socialmente temos como referência de porto seguro, né? Mas e teve algum fator muito forte familiar. Então tudo acontecia numa dinâmica e algo aconteceu que o embate houve, algo aconteceu na necessidade do perdão, enfim. É possível esquecer e voltar a viver como era antes? Pois é. O que que acontece? Muitas vezes se fala que não é para esquecer por um caráter pedagógico, porque se tu esquece, aí a pessoa vai fazer de novo contigo. Se fala muito isso, para não esquecer, para tu te manter alerta e te manter protegido, né? Então, o que que acontece? Quando a gente tem o perdão verdadeiro, a gente tem uma cura interna. E no momento que tu perdoou e te curou, tu aprendeu a lição e tu te limpou de alguma coisa. Aquilo não tá mais em ti. Então isso não vai reverberar de novo na tua vida, mesmo que seja tua família, mesmo que a pessoa esteja ali contigo, ela não vai fazer de novo para ti a mesma coisa, desde que tu tenha perdoado e tenha tido uma expansão de consciência, um salto quântico, tu mudou internamente, tu te curou. É como nós estarmos no segundo grau, a gente não recebe prova de primeira série para fazer, a gente recebe prova de segundo grau. Então, assim, ó, aprendeu a lição, não volta atrás. Tu deu um salto de consciência, entendeu? Quando é o perdão verdadeiro, tu não precisa mais ter medo. Tu pode te libertar, tu pode te soltar naquela relação. Não é necessário que os dois perdoem juntos para mudar a relação profundamente, porque uma relação é feita de duas pessoas, tá? Então, um vai perdoar, o outro vai perdoar, cada um no seu tempo. Agora, a possibilidade de se viver novamente a mesma relação, né? Ora, o perdão é uma das ferramentas mais poderosas de cura, é uma das coisas mais importantes que existem. A relação, ela talvez não seja a mesma, talvez ela seja melhor, né? Porque os
dois perdoaram, os dois cresceram, os dois aprenderam, os dois melhoraram. Agora, tu fica junto com a pessoa com medo que ela vai fazer de novo, então ainda não perdoou. Porque o perdão, ele te traz segurança, porque tu vibra no amor, tu vibra na segurança, tu vibra na liberdade, tu não fica mais vibrando no medo, na memória, no ressentimento, né? Agora, uma pergunta. A pessoa que agrediu a outra com a prova da primeira série. A pessoa conseguiu perdoar e internamente ela passou. Prova de primeira série comigo aqui. E a pessoa entende isso. Vê que a prova de primeira série não funciona mais porque não vai acontecer. E ela vem com a prova da segunda. A mesma. Entende? Eu quero te dizer o seguinte, porque parte do princípio de raiva, ódio e impulsividade, talvez a tentativa de chegar nos seus objetivos, de empurrar, continue, só que continue de outra forma. Como é que isso? Como trabalhar isso? Sim, veja bem, hoje não é mais necessário que nós vamos amadurecer somente pela via do sofrimento, né? Mas é natural que o aprendizado ele venha por partes, em escala, conforme que nós temos condições de suportar, de receber, de entender e de tolerar. Então, passei na prova da primeira série, aprendi a matéria, passei de ano, estou no segundo ano. Agora eu vou ter novos desafios. Só que assim, ó, se eu escolher soltar raiva, soltar, desapegar, né? Soltar e desapegar. Compreender de uma forma ampla o fato, o que aconteceu. Não me sentir mais vítima daquilo ali. E entender que a origem daquele fato começa em mim, eu criei aquela situação em algum momento, porque assim, eu tô olhando a colheita, eu não tô vendo a hora que eu plantei, né? Então, se tu toma isso de consciência, te liberta e vai vibrar no amor, as tuas provas vão ser mais suaves. Tu vai passando, tu não precisa mais ficar repetindo aquilo, tu não precisa mais ficar tendo situações de traição, situações de abuso, situações de agressões. Tu não precisa mais daquele aprendizado, tu já aprendeu. Então aquilo simplesmente não acontece mais, não importa a pessoa que tu tá convivendo, é contigo, tu não atrai mais aquilo ali para ti. E vai Sim. indo. Estava pensando que devia ter dado o exemplo da oitava série do nono, né? Pelo menos a gente sabe terminar o primeiro grau. Ficou lá na primeira e na segunda Mas série. é aos poucos, Mel, é o que a gente consegue, é aos poucos, às vezes a gente se exige demais. Não, às vezes a gente tem que ir fazendo provinha a cada trimestre. Passei no primeiro ano, agora eu vou para o segundo, é assim mesmo. E a gente vê pessoas com mágoas no coração por anos e de outras existências, né? Outro fato também que eu observo, que como tudo na vida é um aprendizado, no momento que a gente aprende, a gente evolui, a gente dá mais um passo, porque tudo que nos acontece é porque por algum motivo nós precisamos aprender algo, e se nós não aprendemos, vai aumentando um pouco o nível para que a gente consiga visualizar o que precisa. Tu acredita que tu ver um status de impulsividade, de ver assim uma pessoa que tem esse caráter de ser impulsivo, mas tu se omitir por muito tempo, no sentido de tipo assim, vai passar, é assim, sabe aquela coisa tipo assim, tu vai empurrando para debaixo do tapete, também pode gerar esse tipo, também seria uma forma de aprendizado. Tu vai ter que aprender só com o embate mesmo? Porque para mim, o princípio disso. Porque a gente vê as coisas. Mas muitas vezes, para a gente não se incomodar, não mudar nada, a gente se omite. Não deixa, vai passar. E vai de novo. Sim. E vai de novo. E às vezes a gente vai por longos períodos passando por omissão para não gerar confusão. Mas a confusão pode vir com muito mais intensidade. Seria esse um parâmetro também? Sim, aí a gente tem alguns fatores, né? Crenças limitantes de que a gente tem que ficar numa situação abusiva,
Porque aí já vira uma autopunição, tu não te posiciona, né, por uma crença de que tu merece, de que tu tem que viver, de que aquilo é o teu karma e tu não toma uma atitude. Zona de conforto, né? Dá muito trabalho me movimentar, é quase que espera por um milagre que as coisas se resolvam sozinhas, né? É, então, assim, a pessoa ela precisa olhar para aquela situação e ver o que, que ela está sentindo, porque ela está se permitindo se ferir, ficando ao lado da outra pessoa mais impulsiva, que ofende, né? E ela não toma uma atitude de defesa, ela não toma uma atitude de proteção. Aí é aquilo que a gente falava antes sobre tu sentir é uma coisa e atuar é outra. Então tu vai guardando, vai guardando, vai guardando, tu vai somatizar, tu vai fazer uma doença, tu vai ter uma vida amargurada, tu vai ficando infeliz naquela situação, aí tu vai te machucando, aí depois tu precisa se auto-perdoar, né? Porque eu não tive coragem de tomar uma atitude, por que que eu não falava, por que que eu tinha medo de me expressar? Veja que tudo isso é aprendizado, por que que eu não conseguia conversar? Por que que eu não busquei alternativas, todas as disponíveis, né? Recursos terapêuticos, recurso da oração, né? O diálogo. Por que que eu não Mas, busquei um movimento, né? mas, Então é um aprendizado. mas nem sempre isso também tá tão na cara, né? A gente, porque a omissão, nesse caso específico, às vezes, tu acha que agora foi, que passou, não é uma coisa que acende um alerta, porque ela vem de doses homeopáticas, né? Então, não necessariamente tu vai tipo, preciso de terapia, preciso de alguma coisa, preciso... Não, porque às vezes é uma coisa só para ficar não piorar, vamos dizer assim, a situação. Mas eu vejo que a gente não se posicionar também pode tornar um problema, né? Sim. Porque a gente visualiza um quadro repetitivo, Isso. não faz nada com isso e muitas vezes assim, tu passa, vamos dizer, uma vida Uhum. achando que não é tanto, vai passar, mas só mais uma vez aquela coisa. E quando tu de repente abre teus olhos e vê que realmente alguma coisa não está certa e tu muda de padrão, isso também gera desconforto no outro. Sim. Porque tu Uhum. sempre agiu de certa maneira. Por que tu tá vindo de outra? E muitas vezes o agir de outra é o se olhar, é o agir como se é. E às vezes isso pode incomodar também, porque se tu sempre for de uma maneira, né, sempre acaba de apaziguando, por que que agora tu modificou isso? Também gera um desconforto e também pode gerar as questões mais drásticas também, né? Porque se tu sempre aceitou, por que tu não vai aceitar agora? Uhum. E aí é uma coisa que pode ser um gatilho, não só na hora, pode ser que aquela situação do perdão, só a gota que caiu do copo, né? O copo Uhum. já foi É, sentido há muito tempo. pois é, Mel, a vida ela dá sinais, tá? Tem vezes que ela bota um outdoor ali na nossa cara, piscando com letras amarelo-limão, né? Então, se a gente está vivendo uma situação num relacionamento silencioso, abusivo, né? Um passivo-agressivo, às vezes não é tanto, né? Mas tu não tá feliz. Aquilo ali tu sente, tu pode não ter coragem de olhar para aquilo, mas aquilo tu sente, tu começa a dormir mal, né? Tu começa a não ter mais vontade de se arrumar, tu começa a ficar desmotivado para trabalhar, ou então começa a ter muito sono, ou então começa a fazer doenças, ou então não tem mais alegria na vida, não tem mais prazer em nada, ou então não se encontra, não sabe o caminho, não sei o que fazer, né? É um conjunto de sinais que vão te trazer essa situação, né? Desse movimento, que tu precisa fazer esse movimento e modificar aquilo. Porque isso é uma coisa que tem que se deixar muito claro mesmo, né? Ninguém tem que ficar numa situação de sofrimento, onde está sendo destratado, onde está sendo agredido, né? Porque é o certo, porque é bom, porque eu tenho que ser bom para a pessoa, porque eu tenho que relevar, porque todo dia eu perdoo ele, aí ele faz de novo, né? Não funciona assim. A primeira responsabilidade que nós temos é conosco mesmo. Porque o
fingir que nada aconteceu, tu volta pro caráter de omissão, né? Tu volta para o círculo vicioso da omissão. Se tu começa a... não. Tu volta depois do perdão, tu volta a aceitar, vamos dizer assim. E isso também agora é uma coisa, o tal do karma. Me veio agora na mente que às vezes as pessoas passam por situações, tá? Principalmente o familiar ou relacionamento de casal, que às vezes passam por situações que assim tu vê que é nitidamente só perrengue, é uma questão que não flui e as pessoas acham que, mas isso é assim mesmo, é meu karma, eu vou viver isso. E elas ficam, né, naquilo. Como isso pode gerar danos internos? Porque eu acredito que é mais ou menos por aí. E a tal da somatização. As doenças não vêm por acaso. As doenças são somatizações de sentimentos. Mas parte do princípio que se nós temos uma doença e nós precisamos olhar para dentro, isso requer coragem. E nem todo mundo tem coragem suficiente para olhar e ver o que se fez consigo mesmo. Que está o que o outro fez e que se deixou fazer. O que tu me fala sobre Sim. O karma, a gente poderia fazer o seguinte, ó, ele poderia vir para nós se a gente não entra em negação. E se a gente já vem trabalhando o autoconhecimento, a gente pode, o karma ele pode chegar, a gente pode identificar e minimizá-lo e resolvê-lo mais brevemente se a gente não entra em negação e não entra em vitimismo, certo? Então a gente pode vir a situação e a gente, com uma visão ampliada da coisa, a gente já pode atuar e modificar aquilo. Não é necessário que se fique, né? Porque assim, ó, nós somos donos do que acontece com a nossa vida. Nós podemos modificar o nosso karma a partir do sentir e do pensar. Então eu posso escolher perdoar e sair fora desse karma. Agora, enquanto eu não perdoo, eu vou ficar algemada com aquela pessoa, né? E assim, o que faz com que a gente mude o nosso karma? Eu posso ter uma situação karmática programada para chegar para mim, só que a única frequência de amor é a que cura. Então, se eu vibro no amor, se eu ajudo as pessoas, se eu me ajudo, né? Se eu trabalho no amor, se eu solto, se eu desapego, aquele karma ameniza ou nem vem. Porque pensamento e sentimento modifica karma, não é uma coisa determinada, não é uma sentença. Existem coisas maiores que a gente vai precisar viver pelo aprendizado. Então, assim, ó, dependendo da gravidade da situação, tá, Mel? Tem pessoas que passam por situações gravíssimas, de um sofrimento imenso. Veja bem, aquilo ali é porque a mensagem, o aprendizado é muito importante e não pode passar. Tem que aprender e é agora. Então, aquela situação ela é tão grave é porque a mensagem, o aprendizado que ela traz é muito importante, né? Então, muitas vezes é bom, algumas coisas nós vamos precisar passar por escolha nossa, né? Eu quero viver essa situação porque em outro tempo eu fiz isso com alguém e eu quero me aliviar da minha culpa, eu quero me ajudar no meu auto-perdão. Então agora eu escolho viver isso. É uma escolha, não precisa mais, né? Hoje em dia a gente pode viver e se curar somente pela frequência do amor. Mas, ok, ainda escolhemos aprender pelo sofrimento, pela dor. E aí a gente vive aquilo. até mesmo porque a pessoa que vem a agressividade, ela está em outra frequência. E se a gente não tá nessa, acaba que não conecta, né? Não, não Tem conecta. que ter uma sintonia de frequências para que a gente permita, porque parte do princípio também disso, né? Porque muitas vezes a gente pode jogar para o outro o que a gente quiser, mas o outro só faz com a gente o que a gente permite. E isso é fato. Mas muitas vezes a gente cai em roubada sem nem estar sabendo o que estava acontecendo, né? Simplesmente vem. Mas Sim, aí é algum conteúdo inconsciente que está ali atuando, né? Então eu atraí aquela situação, caí numa roubada, nem sei como é que eu vim parar nisso daqui, né?
tinha algo no meu inconsciente que atraiu aquele padrão de situação, eu precisava viver aquilo ali para ter aquele aprendizado, né? Então, vamos supor que eu precise ter uma conexão com alguém mais agressivo, justamente para aprender a paciência, para aprender a me defender, para aprender a compaixão, para aprender a conversar, para aprender a esperar que a pessoa naquele momento ela está com raiva, né? Mas num segundo momento eu vou conseguir conversar com ela. Essa é a vantagem do autoconhecimento, porque a gente querer resolver a vida na hora que a raiva explode também não dá certo, entendeu? Porque naquela hora ali a raiva veio e ela é uma força muito poderosa. Só que se a gente trabalha antes na prevenção, no autoconhecimento, tu tá alerta, tu tá prestando atenção no que tá te acontecendo, tu tá prestando atenção no que tu tá sentindo. E se tu tá prestando atenção no que tu tá sentindo, tu tá sabendo que tu pode atrair alguma coisa que vai conectar com aquilo ali. Se eu tô com raiva de alguém, eu fico mandando aquela raiva para a pessoa não tá nem na minha frente, eu não vou nem encontrar a pessoa, mas eu tô mandando raiva para ela. Lá pelas tantas eu vou encontrar alguém e vou viver alguma situação que aquela raiva vai aparecer. É assim que se encontra. E se uma dica talvez que se você convive com uma pessoa que é a raiva enrustida, não precisa de muito para a raiva ser exacerbada, é pouco. E isso realmente não faz bem, é tu evitar o contato. A gente selecionar quem a gente convive. Porque muitas vezes a gente sabe que é uma pessoa com energia baixa por N motivo, razões dela, mas que a gente. Eu não sei, mas a gente que às vezes tem uma certa sensibilidade, a gente chega no local, numa casa, num ambiente, a gente sente a energia. Então não é por nada, não. Então se a gente sente uma pessoa, eu tinha um comércio há um tempo atrás e eu me lembro que eu colocava aquelas pimentinhas, sabe? Pra limpar a energia, assim, de quem chegava. Era engraçado, tinha pessoas que era batata, que aparecia a pimenta, murchava, e não necessariamente a pessoa, talvez ela estivesse carregando alguma coisa, pode ser ela sim, né? Porque às vezes a gente sente pessoas que têm uma energia mais pesada, mas às vezes por onde a gente caminha, por onde a gente circula, a gente vai captando energia de cada lugar, de cada situação, de onde, das conversas que a gente tem, do lugar que a gente convive. Então a gente cuidar muito da nossa energia, para que a gente possa, então, de uma forma prática, chegar na frequência que a gente deseja. E assim atrair frequências similares. Porque a gente também é muito isso, né? A gente atrai frequências similares à nossa. Quando a gente diz cuidar da nossa energia, nós temos esses fatores externos que vão ajudar a plantinha, o cristal, o incenso, a oração. Mas a gente cuida da energia se curando, tá? Porque se eu chego num ambiente e o ambiente tá ruim e aquilo vai me pesar, é porque conectou numa dor minha. É semelhante, é que nem o rádio que tu liga na mesma frequência. Cheguei num lugar, o pessoal tá brigando. Nossa, aquilo me fez muito mal, conectou com alguma dor minha. Eu ainda não consigo atuar nesse ambiente para apaziguar. Eu ainda não consigo eu trazer uma energia boa, então eu tenho que ir embora, porque pegou numa dor minha. Isso é que é cuidar da nossa energia de fato. A gente vai utilizar fatores externos, como a planta, como eu falei, o cristal, a água fluidificada, a música, né, o incenso, mas é cuidar das nossas dores, porque vai dar frequência, né? A gente vai sintonizar. E assim, nem sempre a gente consegue evitar o contato, tá? Vamos supor que é uma pessoa, mãe e pai, irmãos, pessoas da família, assim, não tem como a gente evitar o contato, e aquela pessoa ela vibra muito na raiva, né? Então, é um ensinamento de Jesus, ele vai dizer: cura em ti o que te incomoda no outro. Se eu curar em mim a raiva que eu sinto, eu não conecto mais na raiva do outro. Aí o outro tá ali esbravejando, eu vou sentir compaixão. Eu vou conseguir chegar para ele e dizer assim: calma, meu irmão, vamos conversar, o que que houve?
eu trouxe aqui um bolo para ti, vamos botar uma música. Tu não entra naquilo ali, entende? Tu não frequencia, não entra em fase, não dá ressonância, né? E assim, o humor, que nem tu falou no começo, né? Reagir com humor. A gente consegue brincar com a situação quando aquilo ali não é mais uma dor nossa, né? E quando a nossa criança ferida também já está melhor, já está curada. Brincar é coisa de criança, né? Então, o arquétipo da criança, ele consegue atuar, essa é a luz do arquétipo da criança. É poder brincar, é trazer uma criatividade. Pô, a pessoa tá ali esbravejando, vamos mudar de assunto e trazer um humor e fazer uma piada, e daqui a pouco tu leva a pessoa para outro lugar, ela nem percebeu. Tu não entrou naquilo ali porque tu está curado daquilo ali. É isso que é o verdadeiro cuidar da sua energia. Agora sim, ó, não consigo. A pessoa me afeta e eu não tenho como me afastar, né? Tu vai te cuidar, tu vai te preparar para aquele dia que tu sabe que tu vai ter contato, que vai minimizar o contato dentro do que for possível, né? Vai aumentar a sua terapia, os seus recursos terapêuticos, a sua oração, as suas leituras, vai se cuidar mais. Tu vai te trabalhar mais ainda para tu estar mais forte para passar por aquela situação com aquela pessoa que não tem como tu evitar e ver o que tu tem de aprendizado com aquilo ali. Olhar para a tua raiva. Se tem uma pessoa na minha frente raivosa que super me incomoda, o que eu tenho que ver em mim com isso? O que eu tenho que aprender? E eu também tenho uma dica prática para quando tu lida com uma pessoa que é isso que tu acabou de falar, tá sempre naquela frequência mais pesada e que te afeta e tu não se estabiliza. Sempre que tu for marcar alguma coisa, vai marcar uma janta que tu não pode faltar. Um final de semana que tu não pode faltar. Pensa, tem início, meio e fim. Tem início, meio e fim, tem início, meio e fim. Ou seja, aquilo não é para sempre. Vai ser só do período X até o Y. Tu começa a trabalhar com mini metas, sabe? Tu entender que aquilo vai terminar. Então tu vai te concentrar para que tu viva da melhor forma, porque muitas vezes tu não tá com a pessoa, tu tá com muito mais outras. Outras que às vezes não tem nada a ver com a situação, que não precisam presenciar nada. Então fala esse movimento. Tem início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim, ó. Seja o que Deus quiser, né? Sim, na verdade, vou complementar. Tu pode começar a vibrar na gratidão de que tudo dá certo já dias antes, né? Porque se tu vibra no medo e na dúvida, ai meu Deus, será? Como que vai ser? Ai, mas eu vou me estressar, eu vou me incomodar. A gente colapsa a função de onda. É isso mesmo que acontece daí, né? Eu botei tanta energia acreditando que eu ia me incomodar, que ia ser difícil para mim, que eu ia sofrer, que é o que acontece. Então, dias antes, a gente já começa agradecendo por ter dado tudo certo. Entende? Porque quando eu agradeço por uma coisa que, ou no presente ou no passado, eu sinto aquilo mais perto de mim do que quando eu falo alguma coisa no futuro. Ai, meu Deus, por favor, tomara que dê certo lá no dia tal, quando eu for estar lá com a pessoa. Parece muito longe. Agora, quando eu digo assim, ó, eu sou grata que deu tudo certo, eu sou grata que o meu final de semana foi maravilhoso. Ai, que bom que eu me senti bem, que bom que deu tudo bem, olha só. Obrigada, Deus, eu fiquei bem, foi tranquilo, e tu fica repetindo aquilo ali, e tu fica repetindo aquilo ali. Tu coloca uma frequência de paz que as pessoas vão receber e vai melhorar. São pessoas difíceis que estão em sofrimento, só que tu vai emanar a frequência da gratidão para elas. E vai melhorar já o final de semana, vai melhorar o encontro, vai melhorar o ambiente. E piora se tu manda incerteza, manda medo e manda dúvida. Mas a dica do início, meio e fim é positividade, né? Gente, tem início, tem meio, tem fim, vai dar tudo certo, a gente vai. Isso. Porque é o que temos. Tem coisas que, infelizmente, tem coisas que tu precisa ter um contato, por menor que seja. Porque também, às vezes, tu não é obrigado a ficar convivendo com a pessoa, né? Isso também é uma coisa do perdoar. Perdoar uma coisa, eu perdoo porque tu fez, eu entendo que tu age dessa forma, eu entendo que tu tem os teus desafios, mas conviver é outra coisa.
porque as histórias elas não serão mais como elas foram, porque elas tiveram uma modificação. Então, tu achar que tu vai voltar para o conto de fadas não vai acontecer. Mas que tal aprender com isso, fazendo que daquilo para diante possa se tornar mais leve. E se a leveza não é possível dos dois lados, minimizar o contato. Mas a questão de perdoar e conviver não está intimamente ligado. Porque muitas pessoas falam isso, né? Mas tu perdoou, por que tu não convive? Ah, mas perdoou, mas por que tu não faz como era antes? Porque não é mais como era antes. Teve um gap. Teve um ponto. E é o ponto que a gente falou de aprendizado. No momento que tu aprende o que tu sabe lá o que tu precisa aprender, tu acaba tendo um salto naquilo. Tu vai para o teu estágio de evolução ele acontece dentro daquele aprendizado. Então tá tudo bem. Né? Perdoar não é voltar a conviver. Não é esquecer que nada aconteceu, mas não ficar naquele ponto o tempo todo, porque isso te desgasta e isso baixa a tua frequência também, né, Li? Sim, perdoar, Mel, é tu saber o que te aconteceu, tá? Tu não sofrer mais quando tu lembrar daquilo, tu não te colocar como vítima da situação, né? E tu não ficar mandando, que não é, eu não fiz nada pra pessoa, é sentir e pensar, mandar raiva. Ah, não É, é. é, Porque aí sim, aí tu conseguiu perdoar. O voltar a tu mandar raiva, conviver tu somatiza em ti também, né? aí não perdoou, né? Daí não perdoou, tô vibrando na raiva. Não. Agora, o fato de voltar a conviver e de esquecer são partes do perdão, mas que a gente não tem como definir egoicamente, o ego decide em que momento que isso vai acontecer, porque às vezes nós precisamos de muito tempo, nós precisamos da multiplicidade das existências, né? Porque assim, a frequência do amor, todos nós somos um, então a nossa natureza é nos amarmos. Em algum momento, nós vamos estabelecer uma relação de pleno amor com aquela pessoa. Quando? Não sei. Talvez nessa vida não dê. Talvez vai ser daqui a muitos, muitos anos para frente. Então, não se forçar também a conviver ou a esquecer. Mas também o amar é também aceitar a pessoa como ela é. Sim, Porque cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua personalidade. No momento que também tu age internamente e entende os limites da outra pessoa e quantos que vale a pena desbravar e outros nem tanto, também é uma forma de aceitar. Porque as pessoas são diferentes, nós viemos de forma diferente, aprendizados diferentes, mas acaba tudo que a gente se soma. E tem outra questão, de a gente também aprender que se a gente não quer atitudes ao redor como aquela de não atuar daquela forma também, né? A gente saber o que isso causa de mal-estar. Eu, por exemplo, não consigo ir, eu tenho muita dificuldade de ir em lugares muito cheios de pessoas. Muitas pessoas para mim para mim não é bom, é desconfortável. E por mais que a gente saiba disso, se trabalhe e tal, a gente às vezes é uma esponja, a gente vai muita energia a ser processada, então eu evito, que é o tal do autoconhecimento, né? Tu entender que, como eu já funciona. sei que eu não sou assim, então eu evito, porque eu já entendi que isso me desgasta. Então a gente conseguir se olhar e olhar para o outro com amor em termos em forma de aceitação. E aceitar que somos diferentes e tá tudo bem. Meu bem, já foi quase uma hora, né? Meu Deus, eu tava com tanta pergunta agora que eu tenho que fazer parte 2. Mas assim, eu queria falar que, além desse presente que a gente espera ter proporcionado para vocês, a Lili quer dar outro presente para quem sentir o chamado. Lili, te passo a palavra agora para falar do teu presente. Então tá bem. Eu tenho uma meditação exclusiva, Perdoe e Liberte-se. Está no YouTube, mas eu só vou mandar para quem solicitar. Ela é um vídeo não listado, não está aberta ao público, é o presente especial para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Nos envia Luz da Cura, que aí a gente vai enviar o link dessa meditação. Mas Como é que a pessoa nos manda, Mel? não é
Ai, caiu. Pouquinho, já vou Não caiu. fechar a live e Tá. vou lançar ela no Terapias Podcast. E ali nos comentários você comenta Luz da Cura e a Lili vai enviar para você. Isso. Então, assim, é um chamado, porque parte do princípio da liberdade como um todo. Então, se a gente perdoa, a gente se liberta. E esse é mais um presente que ele está nos presenteando para que a gente consiga fazer com que a nossa vida seja mais fluida. E se as coisas que os outros fazem a gente não é capaz de controlar,